Alô, amigos, muito boa tarde. Nós estamos começando um programa de Wagner Advogados Associados. Neste programa nós vamos tratar a respeito principalmente de Previdência Social. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. José Luiz Wagner, diretor-presidente de Wagner Advogados Associados, para conversar com a gente a respeito deste assunto e de um assunto importante, de uma cartilha que o escritório está apresentando ao público. Dr. José Luiz Wagner, muito boa tarde. Para nos contar o que é que faz Wagner Advogados Associados neste momento e por que é que vocês resolveram trabalhar neste nicho tão especial. Bem, boa tarde, Humberto, e a todos que estão nos assistindo. Na verdade, esse ano, mais para o final do ano, eu vou completar 35 anos de formado e desde o começo, iniciamos uma advocacia voltada para a defesa dos trabalhadores. Nós acabamos nos especializando na atuação para servidores públicos federais e também atuamos para servidores estaduais, principalmente no estado do Amapá, e para trabalhadores em geral em diversas unidades. A nossa origem é Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde até hoje funciona a nossa matriz, e com o tempo nós fomos, digamos assim, ampliando esse trabalho pelo país. Nós temos filiais também em Porto Alegre, aqui em Brasília, em Recife, em Macapá, e escritórios que são associados a nós em diversas outras cidades. Estamos hoje num total de 23 cidades, em 21 estados da federação, que reproduzem, digamos assim, esse trabalho especializado que a gente acaba construindo com a experiência e com a dedicação de todos esses anos. Com este novo governo veio uma reforma da Previdência. É isto que fez com que o escritório resolvesse trabalhar uma cartilha em função justamente de atender a servidores públicos que hoje são taxados, me parece, pelo governo, e eu imagino que seja assim, são taxados como os principais problemas da Previdência, é isso? Na verdade, essa nossa advocacia na defesa dos trabalhadores nos coloca numa situação privilegiada, digamos assim, para enxergar o que realmente está acontecendo nas diversas iniciativas do governo federal. E particularmente no que diz com a questão da Previdência Social, é importante constatarmos o que aconteceu ontem, quando houve uma grande manifestação em diversas cidades do país, e, dentre outras coisas, defendendo a reforma da Previdência. Bem, ali podem e certamente existiram 3 grupos diferentes, na nossa opinião. O primeiro, eu diria que é o grupo que realmente tem interesse na reforma da Previdência porque vê vantagens nela, que é o caso dos empresários, dos diversos nichos, digamos assim, que teriam algum tipo de vantagem. Bem, um segundo grupo seriam aquelas pessoas que deliberadamente estão tentando enganar a população. E eu incluiria nisso, certamente, os políticos envolvidos e pessoas que tenham relações com eles. E, em terceiro lugar, as pessoas que estão lá por serem absolutamente desinformadas a respeito do assunto. E esta, sem dúvida nenhuma, era a maioria das pessoas. Então, particularmente no que se refere à reforma da Previdência, o grande problema que existe hoje é um problema de comunicação com a população em geral, de forma que ela consiga entender os graves prejuízos que serão causados para todos. E a nossa intervenção ao criar essa cartilha é justamente no sentido de ajudar a fazer este esclarecimento. Dr. Wagner, eu fico muito curioso porque tem gente dizendo, e principalmente o ministro Paulo Guedes, que se não for feita a reforma da Previdência, o Brasil quebra em 1 ano. No entendimento de vocês que fizeram essa cartilha, o Brasil quebra em 1 ano? O que acontece é o seguinte, na verdade, os próprios dados que são utilizados pelo governo para apresentar a necessidade da realização da reforma da Previdência, eles partem de pressupostos errados. Por exemplo, eles colocam a questão do caixa específico da Previdência Social, desconsiderando que existe todo um sistema previdenciário no país, um sistema de seguridade social no país que inclui a questão da saúde e da assistência social.
Se nós pensarmos nesse sistema de seguridade social, ele não é deficitário. Ele tem sido, aliás, superavitário nos últimos 10 anos. Né? O que acontece com os valores destinados à Previdência destinados a esse sistema de seguridade social? Eles não são somente os valores pagos pelos trabalhadores e pelos empregadores, mas tem uma série de impostos, né, que acabam tendo parte das suas receitas destinadas a essas despesas. Então, se nós, por exemplo, pensarmos no conjunto dessa destinação, se nós pensarmos nas empresas que devem bilhões e bilhões para, né, a Previdência Social e não pagam, se nós pensarmos na desoneração que o governo tem feito ao longo dos anos, que é justamente abrir mão de dinheiro destinado para a Seguridade Social, né, em benefício de empresários. Se nós pensarmos, digamos assim, nessa totalidade de valores, nós veremos que não é verdade essa colocação do governo. Há recursos, né, se nós considerarmos esse conjunto das despesas. O novo presidente é chamado pelos seus amigos de mito. Mas me parece que com relação à reforma da Previdência é que tem muito mais mitos. O senhor poderia enumerar alguns para a gente? Uma das coisas assim que tem sido ditas e que não é verdade, né, que é um dos mitos, é de que a reforma da Previdência vai fazer justiça na medida em que vai prejudicar somente os que ganham mais, né, e beneficiando ou não afetando os que ganham menos. Isso não é verdade. Na exposição de motivos assinada pelo ministro Paulo Guedes, ele diz textualmente que os ricos ganham remuneração acima de R$ 2.361. Quer dizer, é isto que o governo está considerando como alguém rico para fins da Previdência Social. Quer dizer, isto é um completo absurdo. Nós sabemos que isso é um pouco mais que 2 salários mínimos, né, que sequer dão para uma família sobreviver. Bem, essa é uma das questões. A outra questão é dizer que a reforma da Previdência vai afetar especificamente servidores públicos e políticos. Ora, isso não é verdade. Do 1 trilhão e 200 e tantos bilhões que o governo pretende economizar com a reforma da Previdência, mais de 80% será retirado dos trabalhadores que estão no regime geral de Previdência Social. Ou seja, mais de 80% vão sair dos trabalhadores que ganham aí 1, 2 salários mínimos, 3, né, quando muito, de benefício. Vão sair da onde esses benefícios? Hoje, quem ganha até 2 salários mínimos tem, por exemplo, o abono salarial anual, né? Pois esse abono só vai ser pago para quem receber até 1 salário mínimo. Então, uma parte da economia vai vir disso. As aposentadorias, as pensões, os pensionistas hoje recebem pelo menos 1 salário mínimo. Não haverá mais esta garantia de 1 salário mínimo, certo? Então, se um pensionista ficar, somente ele poderá receber até 60% de 1 salário mínimo e não mais a garantia de 1 salário mínimo. A própria questão hoje de quem aos 70 anos, né, não tem renda, aos 65 anos não tem renda. Aos 65 anos não tem renda e não tem uma contribuição que permita a ele, né, entrar no sistema do regime geral. Ele recebe um salário mínimo. O que vai acontecer? Vai receber 40% do salário mínimo, né? Então vai haver uma diminuição. O governo está dizendo que vai antecipar esses 40% dos 60 anos aos 70. Mas olhem o tamanho da economia, né? Na verdade, ao invés de receber um salário mínimo a partir dos 65, e vai receber 40% a partir dos 60 até os 70, vai haver uma economia de 20% deste mesmo salário mínimo. Isto o governo esconde. Então, é dessas medidas, né, que está saindo a economia, dessas e outras medidas que está saindo a economia que o governo propaga e que, portanto, será paga, em sua maioria, pelos que estão no regime geral de Previdência. Dr. José Luiz Wagner, eu sou muito curioso com relação à Previdência Social e especialmente as coisas que vêm sendo ditas para a população a respeito de Previdência. O senhor falou agora há pouco a respeito da nossa Seguridade Social. E eu não sei se eu estou certo ou não, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse, eu não sei se isso está claramente na cartilha, mas eu imagino que sim.
A aparência o que me impressiona é que com a capitalização, o dinheiro já não vai ser mais administrado pelo governo, mas pelo sistema bancário. Fazendo isso, o governo não está simplesmente acabando com a Previdência, já que se o patrão não contribui mais, só quem contribui é o próprio funcionário para a sua própria poupança. Quem vai financiar a Seguridade Social? É por aí ou não? Na verdade, o que eles estão propondo nessa criação desse sistema de capitalização para os que ingressarem, né, digamos assim, passarem a trabalhar a partir da reforma, vai resultar exatamente nisso, né? Num primeiro momento, até a previsão de que os empregadores contribuiriam para esse sistema, mas também a previsão de que poderá cessar esta contribuição dos empregadores. Então, o trabalhador ele terá uma economia, digamos assim, que será unicamente decorrente da contribuição dele ao longo da vida, o que evidentemente não vai gerar um valor suficiente para lhe pagar uma aposentadoria ou uma pensão, digamos assim, necessárias para a sua sobrevivência. Quanto a isso, aliás, nós podemos ver as experiências internacionais, né? Diferentemente do que o governo diz, a verdade é que a Organização Internacional do Trabalho fez um estudo sobre o assunto e concluiu que dos 30 países que de 1981 até 2014 instituíram esse sistema, 18 já se retiraram. Já entenderam que esse sistema não funciona e que os prejuízos sociais e econômicos para a população foram enormes. Nós podemos citar o exemplo do Chile, né? O Chile, que foi o primeiro país a utilizar esse sistema, hoje as pensões e aposentadorias no Chile, em média, são de 50% do salário mínimo pago no Chile. Ou seja, não conseguem sequer atingir o salário mínimo chileno, né? Mas não é muito estranho que o ministro Paulo Guedes tenha participado dessa implantação no Chile e hoje queira trazer para o Brasil algo que não deu certo lá? O que eu acho que tem que entender é que essas pessoas não estão preocupadas com o futuro da população, né? Não há uma preocupação dessas pessoas, digamos assim, com o resultado social e humano que a reforma vai trazer. A preocupação me parece estar sendo dar uma, digamos assim, uma mensagem para o capital internacional de que o Brasil é um país interessante para novos investimentos, independentemente do custo social que isso vai ter no futuro. Me parece que é a única explicação possível para esse tipo de postura. Do ponto de vista constitucional, eu não sei se o senhor gostaria de responder a esse respeito, no meio da reforma da Previdência, me parece que tem um pouco de reforma trabalhista. Isso seria possível, misturar duas reformas numa só? Na verdade, não há impedimento dessa natureza, né? Eu não vou entrar no mérito, digamos assim, do conteúdo das disposições, mas do ponto de vista estritamente técnico, nada impede que um projeto de reforma constitucional, um projeto de emenda constitucional, ele venha a abordar mais que um assunto, né? Isso não tem problema? Em princípio, não vejo problema desse tipo. Não há digamos assim, um procedimento processual, né, que exija que isso seja limitado a um determinado assunto. Então, quanto a esse aspecto, me parece que não seria. Mas, havendo essa previsão de mudar um pouco da legislação trabalhista, o prejuízo se vê nessa área também? Evidentemente, né, os prejuízos, eles são, assim, as medidas de regra são todas prejudiciais à população, né? Nós podemos sentir isso, inclusive, na última reforma trabalhista, propriamente dita, que foi feita, né? Que não veio atender os interesses dos trabalhadores de forma alguma, veio entender os interesses dos empresários, né? Ou pelo menos de uma parte do empresariado, né? Que não tem a compreensão, digamos assim, na minha opinião, da necessidade de se construir um ambiente de harmonia social, um ambiente em que as pessoas estejam bem, em que elas sobrevivam, né, em condições dignas, um ambiente em que, na verdade, as pessoas, os trabalhadores, né, seja no tempo de atividade, seja depois de aposentados ou quando sejam pensionistas, eles representem uma possibilidade de consumo, né? Porque quanto melhor o poder aquisitivo que eles tiverem,
melhor para a nossa indústria, melhor para o sistema de serviços, né? Para o nosso meio rural, porque eles vão representar consumo, eles vão representar a viabilização da própria atividade empresarial. Quer dizer, quando não se tem essa compreensão, se tem uma compreensão voltada para o lucro imediato, aí é que se implementam medidas dessa natureza, né, que tornam a vida das pessoas praticamente inviáveis a médio e longo prazo. Qual é a intenção do escritório ao lançar essa cartilha? Digamos que o senhor tivesse que imaginar, não, eu estou entregando uma cartilha na mão de um trabalhador. Qual foi a intenção e qual é, digamos, o seu desejo de entregar um trabalho numa linguagem tão fácil para as pessoas, porque essa não é uma linguagem jurídica. Eu dei uma lida na cartilha e ela está numa linguagem bem acessível. Qual é a sua expectativa como profissional de entregar um trabalho desses, praticamente doando à comunidade uma forma de entendimento de previdência social? Na verdade, nós queremos contribuir para o esclarecimento da população, né? O nosso objetivo é contribuir, num primeiro momento, né, para o esclarecimento daqueles trabalhadores que integram a base das entidades que nós representamos, algumas das entidades, inclusive, de nível nacional, né, que é o caso da Condicef e do Sinasef nacional, mas também contribuir para o debate com a comunidade toda, a comunidade em geral. Nós avaliamos que a coisa mais importante nesse momento é que existam mecanismos e espaços para que as pessoas possam realmente compreender o que está acontecendo, né? Existe uma propaganda oficial a respeito desse assunto que não reflete a realidade do que está sendo proposto e a realidade do que vai acontecer. Nós podemos verificar, inclusive nos meios de comunicação, né, debates a respeito do assunto. Só que os debates a respeito do assunto trazem profissionais de diversas áreas para defenderem a mesma coisa, ou seja, a realização da reforma. Não é feito um debate sobre a reforma, é feito simplesmente uma defesa da reforma, né? E isso é muito ruim. Quer dizer, os meios de comunicação, em geral, deveriam ter a postura democrática de proporcionar um debate com as posições diversas que existirem sobre o assunto, com as posições diferentes, e trazer, né, juristas, economistas, sejam lá de que áreas forem, para que se possa, digamos assim, as pessoas possam formar a sua opinião sobre o que está acontecendo. Doutor Wagner, e o senhor tocou num assunto que eu acho importante. Vários dirigentes de entidades que eu já entrevistei e com quem eu conversei, dizem isso. Quer dizer, a gente até entende que haja necessidade de fazer alguma reforma, mas é preciso que ela seja discutida. No seu entendimento, o governo quer enfiar a goela abaixo, num termo um pouco mais baixo, né, da população, essa reforma? Olha, eu diria que não é só o governo, né? Eu diria que é uma grande parte do poder legislativo também, né? O empresariado, né? O grande empresariado em geral, né? O grande empresariado em geral, grande parte do poder legislativo e, sem dúvida nenhuma, o governo federal. Eles realmente não existe, nunca existiu, digamos assim, essa iniciativa, né, de se propor uma ampla discussão sobre a reforma que seria necessária, sobre os eventuais sacrifícios que poderiam ser necessários frente, digamos assim, a situações objetivas, como, por exemplo, o envelhecimento da população, né? O envelhecimento da população é um dado objetivo. Isso não era assim há 40 anos atrás, e hoje em dia é normal a gente chegar aí aos 80, 90 anos ou até mais, né? Então, isso é um dado objetivo sobre o qual é sensato, né, ter que conversar e ter que verificar o que vai acontecer, claro que com dados realistas, né? Mas nunca houve uma disposição nesse sentido, nunca houve uma iniciativa nesse sentido. Então me parece que essas iniciativas de reforma, todas elas foram pautadas de forma unilateral, né? O governo, inclusive as reformas anteriores, né, o governo estabelece aquilo que acha que tem que ser feito e manda isso ao Congresso, e o Congresso acaba fazendo esse debate sem uma participação, digamos assim, dos agentes sociais de uma forma mais ampla na preparação da própria proposta.
Passada esta reforma da Previdência que o governo propõe, a chamada PEC 06, Proposta de Emenda Constitucional número 6, os seus clientes, o senhor terá que defender alguma coisa que juridicamente tenha afetado aos seus clientes, entidades que são clientes do escritório Wagner Advogados e Associados? É que na verdade assim, ó, nós não sabemos ainda sequer qual é a proposta que vai ser levada à votação. Sim. Né? Então, como nós não sabemos isso, nós podemos presumir que possam acontecer situações, né, de desrespeito a direitos adquiridos ou de desrespeito a preceitos constitucionais, né, e que levem à necessidade ou à possibilidade de se questionar judicialmente o que vier a ser aprovado. Como nós não sabemos o que vai ser aprovado, eu não posso dizer isso com certeza nesse momento. Digamos que é uma possibilidade bastante provável, né? Bastante real. Quais são as causas que hoje estão tramitando e que vocês tenham entrado com relação às entidades que são seus clientes? Tem causas importantes no Supremo, não tem? Na verdade, nós temos hoje uma relação, eu acho, em torno de 380 ações diferentes, né, envolvendo servidores públicos, principalmente federais, também estaduais, né, e municipais. É uma quantidade muito grande. Nós advogamos, como eu disse, para o Sinasef Nacional, advogamos também para a Condicef, né, portanto, advogamos inclusive para alguns sindicatos, sindiceps estaduais, né, que abrangem diversas categorias, e advogamos para muitas entidades sindicais de servidores de universidades, docentes de universidades, e cada uma dessas categorias tem as suas peculiaridades. Então, nós temos inúmeras demandas, né, que versam sobre diversos assuntos de cada uma dessas categorias, né, e digamos assim, do tratamento dado pelo governo a essas carreiras. Mas nós temos também um trabalho permanente de acompanhamento das ações diretas de inconstitucionalidade, né, dos recursos extraordinários com repercussão geral e dos recursos especiais repetitivos, né, que são, digamos assim, decisões que têm um caráter amplo, que acabam refletindo em outros processos. Nós fazemos um acompanhamento direto disso e atuamos nesses processos em nome das entidades nacionais que nós representamos. A gente tem um cuidado especial com isso, porque isso constrói a jurisprudência que afeta as outras causas. Uma causa que recentemente nós estamos atuando, e acredito que basicamente todos os advogados do movimento sindical estão atuando, diz respeito à questão da medida provisória 873, que tentou, na prática, inviabilizar o funcionamento das entidades sindicais, né, quando o governo impede, né, procura impedir o desconto em folha de pagamento das mensalidades devidas pelos filiados aos seus sindicatos, né, contrariando inclusive o texto expresso da Constituição Federal, né? Então, assim, essa é uma demanda que tem consumido bastante nosso tempo ultimamente, mas felizmente nós obtivemos liminares para todas as entidades representadas, né, e elas continuam com os descontos sendo feitos. Uma coisa importante para dizer é que, coincidentemente, esta medida provisória, ela entrou em vigor no dia 1º de março, né, dia 1º de março, e as medidas provisórias têm 60 dias de validade, então dá março e abril, e podem ser prorrogadas por mais 60 dias, que dá maio e junho. E, coincidentemente, esse é o mesmo período de tempo em que o governo pretende aprovar na Câmara a reforma da Previdência. Ou seja, o governo instituiu essa medida provisória como uma forma de tentar inviabilizar a atuação das entidades sindicais na defesa dos seus representados, na defesa da população em geral, né, e principalmente na feitura disso que nós estamos fazendo, que é o esclarecimento da população sobre o que realmente representa esta reforma da Previdência. Dr. José Luiz Wagner, diretor-presidente de Wagner Advogados Associados. Para encerrar este programa, eu queria que o senhor dissesse à população, às pessoas, aos clientes desta cartilha, um seu recado, o que na sua visão o senhor gostaria que as pessoas lessem e entendessem desse documento tão importante? Eu gostaria que as pessoas lessem a cartilha e entendessem que, digamos assim, há interesses em jogo nesse tipo de proposta
E nós temos que ter o cuidado de compreender quais são os nossos interesses. Nós temos que buscar sempre o esclarecimento para não ficarmos presos à propaganda. Até porque quem faz mais propaganda é quem tem mais dinheiro, né? E quem tem mais dinheiro tem os seus interesses próprios. Então é importante que as pessoas se esclareçam para entender o quanto vão ser prejudicadas pela reforma e que o fato de serem feitos N discursos favoráveis não representa nada, a não ser que essas pessoas estão defendendo um interesse específico, que não é o interesse da maioria da população. Dr. José Luiz Wagner, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho feito por Wagner Advogados Associados. Muito obrigado a todos pela audiência e que vocês aproveitem esta cartilha, este presente de Wagner Advogados e Associados. Muito boa tarde a todos e muito obrigado.